Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Tomem os seus assentos, por gentileza. Alegre e feliz em estar novamente em Uberlândia. Eu agradeço a Deus por esta igreja. Eu já faço parte, convivo aqui com a igreja de Uberlândia há 25 anos, desde que conheci a Josi, 1997. São 24 anos, vai fazer 25. E Uberlândia sempre nos recebeu muito bem, nos abraçou. E eu e minha família somos muito abençoados de termos a cobertura do nosso pastor, da nossa diretoria, desta igreja. Eu agradeço a Deus por isso. Isso não tem preço. Nós estávamos residindo na cidade de Manchester, na Inglaterra, há 2 anos. O Senhor nos escondeu lá durante a pandemia, durante 2 anos. Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu não sei ainda porque fui e não sei porque regressei. É até estranho dizer isso, né? Soa meio estranho, mas é uma realidade. Mas o mais importante é saber que Deus cuida da gente. Muitas vezes o Senhor ele não responde e não diz o porquê de determinadas situações em nossas vidas. E Ele também não precisa responder, não. Não tem necessidade de responder. O principal para nós, que somos dependentes de Jesus e seguimos a cruz de Cristo, é saber que aonde estivermos, o Senhor, Ele cuida de nós. Essa é a convicção que eu tenho hoje para mim e para minha família. Deus nos quer aqui na cidade de Uberlândia. Isso é o mais importante. Se Ele vai responder porque Ele me mandou para lá ou porque Ele me trouxe, não tem problema. O importante é que nós estamos felizes porque estamos aqui e isso é importante para nós. O apóstolo Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu a vivo no Filho de Deus. Então é Cristo que vive em nós e Ele cuida de nós também, em nome de Jesus. Importante chegarmos aqui também, estarmos em Uberlândia, nesse dia tão importante para o nosso país, tão crucial para a democracia do nosso país. Eu tenho certeza, né, que os irmãos oraram o Salmo 22 pelo menos 22 vezes, não é? Para escolher certinho. E independente do que aconteça, Deus continuará no controle. Ele continuará no controle. Isso é importante para nós. Amém? Nossas filhas continuam lá ainda, naquele país. Resolvemos, e elas também decidiram continuar morando lá. Como eu disse aos irmãos, 2 anos nós passamos ali durante esse período de pandemia. E a Sandra, a minha filha do meio, né, chegou lá, ela não queria ir também, foi muito a contragosto, e lá emocionalmente ficou numa situação muito precária, e hoje, graças a Deus, obrigado pela igreja que orou por nós, ora pela obra missionária também. A Sandra, nossa filha, está muito bem emocionalmente, trabalhando, estudando, feliz, conseguiu as notas que ela almejava para entrar na escola, muito contente, a Ana também. Então elas decidiram ficar lá durante esse tempo, né, para nós tirarmos as nossas filhas numa situação boa que estão lá e trazer para cá para ter todo um processo novamente de adaptação, a parte do convívio social, a adaptação. Nós achamos melhor mantê-las lá por esse momento e no futuro, quem sabe, estarão retornando ao Brasil. A Deus cabe essa decisão. Obrigado pelas orações. Continuem orando por nós também. Meus irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para poder compartilhar com a igreja nessa noite. Convido para que vocês possam abrir as suas Bíblias no Salmo 137, por favor. Salmo 137. Uma rápida reflexão da palavra de Deus. Salmo 137, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: junto aos rios de Babilônia,
Ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Amém? Meus irmãos, esse Salmo 137 é um salmo conhecido como Salmo do Exílio, escrito aproximadamente no ano 580 a.C., na Babilônia. Ele tem uma grande dose de dramaticidade inserida dentro dele. A gente pode observar essa dramaticidade na emoção e também na tristeza das palavras do salmista, nas palavras do escritor, e também na geografia do local. A gente observa aqui o povo judeu, os levitas, com as harpas penduradas nos salgueiros, né, ou chorão. Essa árvore, ela é uma árvore que ela tem um aspecto melancólico, né, caído. Esse é o tipo dessa árvore. Na parte B do versículo 1, o salmista descreve sobre a situação do povo, enquanto eles estavam aqui nesse período do exílio na Babilônia. A Bíblia diz que eles choravam porque havia uma tristeza muito grande no coração do povo. Não pelos bens materiais e aquilo que eles haviam perdido durante o período de exílio na Babilônia. Eles choravam porque existia algo mais forte que brotava do fundo da alma deles, que eram as lembranças de Sião, as lembranças da terra que Deus havia concedido a eles, aos pais e os antepassados. Havia uma tristeza no fundo da alma deles. Eles choravam também porque eles estavam arrependidos. Deus os avisou durante muito tempo, principalmente através do profeta Jeremias. Eles não ouviram essa repreensão do Senhor. Então, nesse momento da história de Israel, cessa o canto, acaba a alegria, acaba-se as festas. Israel passa por um dos períodos mais difíceis da sua história. Dentro desse contexto, Igreja do Senhor, nos versículos 1, 2 e 3, a gente tem uma ideia exata do que acontece com o povo de Deus. O salmista está sentado às margens dos rios da Babilônia, o Tigres e o Eufrates, rios que nascem na Turquia, se estendem por mais de 2.000 quilômetros e vão desaguar no Golfo Pérsico, ali no Irã e no Iraque. A gente entende que o escritor está assentado com uma parte da comunidade judaica exilada, sacerdotes, levitas, simples cidadãos. Esse povo está cativo e uma parte deles carregam os seus instrumentos musicais, as harpas, tão comum na história de Israel. Essas harpas foram penduradas nos salgueiros e percebemos pelo texto que aquele povo está sem força nenhuma para poder tocar aquele instrumento. Ainda para aumentar a humilhação, o versículo 3 nos diz que na intenção deles próprios se alegrarem, os sequestradores, os babilônios, eles chegaram nesse momento de miséria e tristeza e pedem para que os judeus retirassem aquelas harpas que estavam penduradas nos salgueiros e para que o povo pudesse tocar um dos cânticos de Sião. Meus irmãos, os judeus sempre foram, durante toda a história, até hoje também,
exímios músicos. Na passagem do Mar Vermelho, vocês vão lembrar muito bem, Miriam pega um pandeiro, começa a tocar e louvar ao Senhor pelo grande milagre que Deus havia feito de abrir o Mar Vermelho e também comemorar pela destruição ali do exército egípcio. A harpa era tocada por Davi para poder acalmar o coração e também a alma de Saul, quando Saul estava angustiado e estava em tristeza. Durante toda a história de Israel, a música, e até hoje faz parte da história daquele povo. E nesse momento de miséria e tristeza, eles pedem para que os judeus retirem as suas harpas e pudessem tocar um dos cânticos de Sião, não é? Mas, meus irmãos, dentro desse contexto, esse não é o lugar certo, nem o momento apropriado. Como é que a gente vai cantar o cântico, um dos cânticos do Senhor em terra estranha? Como é que você vai cantar e se alegrar num momento de tristeza ou num momento de dificuldade? O povo vive ali no cativeiro 70 anos. Nesse momento da sua história, eles estão desenterrando um passado e lembranças que os fazem sentir dor. Lembranças e memória de um passado não muito distante, que os faziam sofrer. Eles estão onde não gostariam de estar, estão pisando um chão onde não gostariam de pisar, perderam os bens, não podem mais ir ao templo para poder adorar ao Senhor, perderam a cidade, perderam a liberdade, perderam a cidadania, foram despojados e eles lembram-se de Sião, lembram-se da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e Jacó. E para poder ajudar, como um tiro de misericórdia, os inimigos vêm e pedem assim: canta para nós nos alegrarmos, os sequestradores, canta um cântico de lá, da terra de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, minha irmã, como é que a gente canta um cântico do Senhor em terra estranha? Como é que a gente alegra o coração se a situação está difícil? Talvez essa situação do povo de Israel possa se assemelhar com a situação que você está vivendo hoje. Talvez as escolhas que você fez não foram escolhas certas, e hoje você sofre consequências dessas escolhas. Pode ser que você esteja morando onde não gostaria de morar, trabalhando onde não gostaria de trabalhar. Talvez você sofreu uma decepção, um luto, uma traição na sua vida que te machuca, e Deus não te respondeu ainda. Por quê? Sua situação pode se assemelhar à minha hoje. Estou voltando para Uberlândia, pastoral, sem saber o porquê ainda. Fui para lá sem saber, estou voltando sem saber, mas não tem problema, Deus está no controle. Deus está no controle sobre cada situação da sua vida. Deus está no controle sobre cada passo que você dá. Deus toma conta de você, Deus toma conta da sua família, ainda que você não tenha a resposta. Mas uma coisa eu posso afirmar para você nessa noite: Deus está no controle. O inimigo quer que você deixe a tua harpa pendurada no salgueiro. Não deixe a tua harpa pendurada no salgueiro, não. Deus quer que hoje você vá até a árvore, espiritualmente falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor te convida hoje a tirar a tua harpa do salgueiro e entoar um cântico de louvor ao grande e poderoso Deus que está aqui nessa reunião, nessa noite. Meu irmão,
Minha irmã, não precisa a gente entender, não. Não precisa a gente entender. Eu tenho andado alguns anos vivendo do altar e da fé. No começo, devido à minha formação profissional, tudo para mim tinha que colocar num projeto, numa apresentação, num PowerPoint e deixar tudo arrumadinho. Mas com Deus as coisas não funcionam assim. Com Deus as coisas são feitas através da fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11 diz isso. E a prova das coisas que a gente não vê. Aceite pela fé o que Deus está fazendo na tua vida hoje, mesmo que você não entenda. Lá na frente, se Ele quiser responder, ok, a gente vai entender. Se Ele não quiser responder também, não tem problema não, Ele está no controle. Convite do Senhor às nossas vidas nessa noite: tire a tua harpa que está pendurada no salgueiro. Alegre-se diante da presença de Deus. Pedro nos dá uma orientação muito importante a respeito de um tema muito decorrente hoje, sobre ansiedade. O Senhor, usando a vida de Pedro, nos orienta para que possamos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aprenda a depender e lançar diante do Senhor toda a ansiedade. É difícil? É difícil. Não é fácil. Eu não quero começar a perguntar para Deus tudo o que eu vou ter que passar daqui para frente. A minha esposa veio, tem um ano que você veio desfazer das coisas? Não tem um ano, tem um ano, exatamente. Um ano a Josi veio para cá, pastor Eurípides, pastor Álvaro. Os senhores são os meus pastores e sabem disso. Um ano a Josi veio para poder se desfazer da nossa casa. Um ano a casa ficou fechada, ela veio, desfez de tudo, vendeu a maior parte das coisas, ficou o carro vendi, tem aí poucos meses que eu vendi o meu carro que ficou aqui parado, e um ano depois eu volto para poder recomeçar tudo de novo. Mas eu não me preocupo não, porque eu sei que Deus está no controle. Deus vai dar tudo de volta, Deus vai abrir as portas. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Para mim, para você também. Tira a tua harpa do salgueiro, não deixa ela lá não. Levanta ela bem alto em nome de Jesus e entoa um cântico de louvor e gratidão ao Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fique tranquilo, descanse. Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está no controle. Eu quero concluir essa rápida reflexão com a igreja nessa noite, dizendo assim: Igreja do Senhor, quem nos tira do cativeiro é o próprio Deus. Deus havia falado ao povo que depois de 70 anos eles voltariam e tomariam posse de novo da terra que era e que continua sendo deles. E eles voltaram, se passaram uma geração. Se a gente voltar um pouquinho, no Salmo 126, é um salmo escrito pelo salmista, expressando essa gratidão e louvor a Deus pelo fato deles voltarem novamente e possuírem a terra prometida. Quem nos tira do cativeiro é o próprio Deus. Olha o que o Salmo diz, o 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram ao Senhor, estávamos como os que sonham. Não deixe de sonhar. Continue sonhando. Deus tem bons planos, projetos e promessas para as nossas vidas,
e para a nossa posteridade também. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Deus tem promessa para cada um de nós. A gente não pode deixar de sonhar. O que os opressores queriam fazer com aquele povo é que eles deixassem de sonhar, que voltariam para poder possuir a terra. Muitas das vezes vivemos momento que parece que a terra prometida não vai chegar. Eu e a Josi temos passado por situações nos últimos meses, que a gente olha para aquela situação, irmão Cleito, e a gente fala assim, eu acho que não vai dar. Por que será que Deus nos trouxe até aqui? E o Espírito de Deus, em uma dessas oportunidades, quando o coração entristeceu, quando a depressão bateu na porta do coração, quando a aflição e a angústia veio para tentar possuir a nossa alma e o nosso espírito, o Espírito de Deus veio e disse assim para nós, eu ainda tenho promessas para realizar na vida de vocês, se lembrem das minhas promessas. Meu irmão, minha irmã, lembrem-se das promessas que Deus fez para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua herança, para a tua posteridade. Se lembre dessas promessas, as promessas nos dão força para podermos continuar. Eu tenho feito isso como um altar na minha vida. O povo de Israel é muito interessante. A gente vê em diversos versículos que quando eles ganhavam uma guerra, ou quando Deus fazia algo tremendo na vida deles, eles levantavam um altar ao Senhor, com pedras. Passaram o Rio Jordão, a arca passou, o Rio Jordão abriu, eles passaram e fizeram um altar com as pedras. Hoje você anda por Israel, você vê altares de pedras para todo lugar. Então está lá os monumentos, guerras que venceram, situações que Deus reverteu e abriu a porta para o povo, tudo está marcado lá com esses altares. Aí tem os monumentos e tem a placa dizendo o que aconteceu. Aquele costume antigo continua até hoje. E o Espírito de Deus nos faz lembrar dessas promessas nessa noite. Não deixe de sonhar. Versículo 2 do Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meus irmãos, quando Deus nos tira do cativeiro, a gente volta a sonhar. No livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, a gente tem um exemplo de homem de Deus, o irmão Caleb, que não deixou de sonhar. Conhecemos muito bem a história. Josué começa a repartir a terra para cada uma das 12 tribos. Quando chega no momento de Caleb herdar o pedaço dele, Josué disse assim, olha, está aqui o seu pedaço, só que a terra que você vai herdar ainda tem gigante. Aí Caleb, 85 anos, meus irmãos, Caleb pega e diz assim, a mesma força que eu tenho quando Josué falou conosco lá atrás, hoje eu com 85 anos, eu tenho. E sabe mais, tem gigante na terra, não tem problema não, a gente vai expulsar. 85 anos, quero eu chegar com 85 anos com essa vitalidade e essa disposição e entusiasmo diante da presença de Deus. 85 anos e ainda sonhando. Continue a sonhar. A mesma energia e entusiasmo que Caleb teve vinha do Espírito de Deus. E esse entusiasmo, ele vem do Espírito Santo. O Espírito de Deus hoje enche o nosso coração com entusiasmo, com alegria, com vitalidade.
Você está se sentindo cansado das dificuldades da vida? O Espírito de Deus te enche agora em nome de Jesus. Ele traz à existência as promessas que Ele fez para você. Tire a tua harpa do salgueiro em nome de Jesus e viva as promessas que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos faz regressar do cativeiro como as correntes do sul. Versículo 4 do Salmo 126, e eu finalizo com isso. A palavra diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Algumas traduções dizem as correntes do Negueve, que é um deserto do sul de Israel. Quando chove nas montanhas, a água que vem da montanha, formam-se rios temporários, que em árabe eles chamam de wadi. São rios que têm o seu curso somente no período das chuvas. E esses rios, quando eles se formam, chega ao ponto de em Israel deles tirarem o asfalto. Igual acontece aqui na Rondon, no período de chuva, de sair a placa de asfalto. Tamanha é a intensidade e força daquela água. O que o salmista está dizendo aqui é que quando Deus ele tira e faz regressar do cativeiro, é como a força dessas correntes desse rio. É rápido e de uma maneira intensa e forte. Hoje Deus está tirando muita gente do cativeiro nessa noite. Cativeiro emocional, cativeiro da angústia, cativeiro do luto, cativeiro da ansiedade, cativeiro da depressão. Deus te tira hoje desse cativeiro. Coloca um cântico novo na minha e na sua boca. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando que vai fazer isso rápido, com força, com intensidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra fale ao seu coração e seja de alimento para você durante essa semana. Não deixe o inimigo te oprimir, não, em nome de Jesus. O inimigo quer nos oprimir, fazer com que a gente fique com a harpa pendurada no salgueiro. Mas hoje ele perdeu mais uma vez em nome de Jesus. E o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Álvaro.